Eles nunca te disseram a verdade completa. Não porque ela fosse complicada demais para entender, mas porque ela é desconfortável demais para quem escolheu viver anestesiado. A maioria nunca enriquece não por falta de oportunidade, não por ausência de talento, não por crueldade do destino, mas porque nunca assumiu o controle absoluto da única coisa que determina tudo o mais, a própria mente. Existe uma mentira silenciosa que atravessa gerações inteiras. Ela é repetida em casas comuns, escolas comuns, empregos comuns, com uma convicção tão natural que quase parece sabedoria. Ela diz: seja realista. Ela diz: não crie expectativas. Ela diz: aprenda a ficar satisfeito. E é exatamente aí que os sonhos começam a morrer. Não com um golpe, com um sussurro. Riqueza não começa no dinheiro. Nunca começou. Ela começa na permissão interna para pensar grande, quando tudo ao redor insiste que você pense pequeno. Ela começa na recusa silenciosa de aceitar que o mundo que você herdou é o único mundo possível. A maioria nunca enriquece porque vive reagindo ao mundo, quando deveria estar moldando o mundo, primeiro dentro de si. Observe com atenção o padrão que se repete. Desde cedo, as pessoas aprendem a negociar seus próprios desejos. Aprendem a reduzir ambições para caber na aprovação de quem nunca construiu nada além do ordinário. Aprendem a trocar visão por segurança temporária. E chamam isso de maturidade. Mas não há nada de maduro em trair aquilo que você sabe, no fundo, que nasceu para construir. A mente humana é o maior ativo já criado. E ainda assim, é o ativo mais negligenciado da história. A maioria permite que pensamentos aleatórios governem suas decisões mais importantes. Permite que o medo tenha a palavra final sobre o futuro. Permite que a dúvida dite o ritmo de cada passo. E depois se pergunta com sincera perplexidade por que os resultados nunca mudam. Não existe pobreza sem antes existir uma forma específica de pensar. Não existe estagnação sem antes existir uma crença silenciosa de que isso é o máximo que dá. O mundo exterior não lidera, ele apenas obedece à ordem que vem de dentro. Homens e mulheres que construíram impérios não eram especiais no sentido místico, não vieram de outro planeta, não receberam dons que o restante da humanidade foi privado. Eles apenas decidiram algo que a maioria evita decidir com todas as forças, que não aceitariam limites impostos por vozes externas, nem mesmo pelas circunstâncias do momento presente. Eles compreenderam que a mente precisa ser treinada com a mesma disciplina implacável com que um corpo é forjado, com repetição, com resistência, com recusa de recuar. A maioria nunca enriquece porque confunde desejo com decisão. Desejar é confortável, decidir é solitário. Desejar não exige mudança de identidade. Decidir exige abandonar versões antigas de si mesmo, versões que eram conhecidas, seguras, aprovadas. Quantas pessoas dizem querer prosperar, mas continuam alimentando pensamentos de escassez como se fossem velhos amigos? Quantas afirmam buscar liberdade, mas se prendem emocionalmente à aprovação de pessoas que nunca arriscaram nada? Quantas sonham com abundância, mas tremem diante da responsabilidade que ela exige? Riqueza é um subproduto direto da clareza, e a maioria vive em confusão mental constante, não sabe exatamente o que quer, não sabe por que quer, não sabe o que está disposta a sacrificar para alcançar. Sem clareza, toda ação vira esforço desperdiçado. Sem clareza, o talento se dissolve em potencial não realizado. Sem clareza, até oportunidades viram ruído. A mente indisciplinada busca conforto. A mente disciplinada constrói destino. E aqui está uma verdade que poucos aceitam com honestidade. O conforto é o maior inimigo da prosperidade duradoura. Conforto adormece a urgência. Conforto enfraquece o foco. Conforto cria uma falsa sensação de progresso, enquanto o relógio avança sem misericórdia. A maioria nunca enriquece, porque troca o desconforto do crescimento pelo alívio imediato da rotina previsível. Troca a tensão criativa pela anestesia do entretenimento constante. Troca a dor temporária da disciplina pela dor permanente do arrependimento. Existe uma diferença brutal entre quem observa o mundo e quem decide dominá-lo. Os observadores comentam, analisam, criticam, reclamam, com uma fluência impressionante. Os construtores escolhem uma visão e se tornam fiéis a ela, mesmo quando ninguém mais acredita, mesmo quando o silêncio é a única resposta.
Toda grande fortuna começa invisível, nasce como ideia, cresce como obsessão, se fortalece como hábito, e só depois, muito depois, se materializa como resultado que o mundo pode ver e nomear. Mas a maioria abandona o processo na fase invisível. Desiste quando não há aplausos. Desiste quando não há provas externas. Desiste quando o silêncio parece mais alto do que a promessa. A fé que constrói riqueza não é religiosa, é mental. É a capacidade de agir como se aquilo que você decidiu já estivesse em movimento, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam nada. É continuar plantando quando o solo ainda parece seco e o horizonte parece vazio. A mente fraca precisa ver para acreditar. A mente forte acredita até ver. E não se engane quanto ao que significa acreditar de verdade. Não é repetir frases bonitas diante do espelho. Não é consumir conteúdo motivacional até sentir um calor temporário no peito. Acreditar é alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. Dia após dia, sem negociar com a própria covardia, sem conceder ao medo nem um centímetro de território. A maioria nunca enriquece porque não suporta esse nível de coerência interna. Quer resultados extraordinários com compromissos ordinários. Quer abundância sem transformação. Quer colheita sem preparo do solo. Existe um momento silencioso na vida de todo indivíduo em que a verdade se apresenta sem filtro. Um momento em que fica absolutamente claro que ninguém virá resgatar seus sonhos, que ninguém assumirá a responsabilidade pela sua mente, que ninguém fará o trabalho interno por você. Não importa quanto você espere, não importa quanto você mereça. Nesse momento, alguns se encolhem, outros despertam. Despertar é perceber que a mente é um campo fértil, mas apenas para quem escolhe, com consciência e coragem, o que plantar. É entender que pensamentos repetidos viram crenças, crenças sustentadas viram comportamentos, comportamentos consistentes moldam destino. Nada muda até que a identidade mude. Enquanto você se enxergar como alguém que tenta, continuará tentando, perpetuamente, sem jamais chegar. Quando passa a se enxergar como alguém que decide e executa, o mundo começa a responder de outra forma. Não por magia, por coerência. A maioria nunca enriquece porque permanece emocionalmente presa à identidade antiga. A história que conta sobre si mesma há tanto tempo que esqueceu que foi ela quem a escreveu. Ao passado que já não existe, mas ainda governa escolhas presentes como um tirano invisível. Não existe avanço financeiro sem ruptura mental. Não existe crescimento sem abandono deliberado. Não existe nova vida sem deixar morrer, com intenção e sem luto excessivo, aquilo que você não é mais. E é exatamente aqui que a maioria recua. Porque enriquecer exige mais do que esforço, exige coragem para pensar diferente quando todos ao redor pensam igual e se confortam nessa igualdade. Exige disciplina para continuar quando o entusiasmo desapareceu e só resta a decisão nua. Exige humildade para aprender e orgulho suficiente para não aceitar menos do que sua visão exige. A mente que cria riqueza não é apressada, mas é implacável. Ela não corre atrás de atalhos, ela constrói fundamentos. Ela entende que cada dia é um voto silencioso na pessoa que você está se tornando. Cada escolha, um tijolo. Cada hábito sustentado, uma declaração sobre quem você decidiu ser. Prosperidade não responde a pedidos tímidos, ela responde à convicção absoluta. Responde a quem compreendeu, de verdade, que o mundo não recompensa intenção, recompensa identidade. A maioria nunca enriquece porque vive em guerra interna constante. Quer avançar, mas pensa como quem ainda precisa de permissão. Quer crescer, mas age como quem teme ser visto demais. Quer abundância, mas se sente estranhamente confortável demais na escassez que já conhece. Existe um padrão invisível que governa a vida dos que prosperam. Eles decidem antes de se sentirem prontos. Não esperam a confiança surgir como um presente. Eles a constroem, tijolo por tijolo, através da ação repetida. Não aguardam as condições ideais se alinharem. Eles se tornam a condição. A mente comum pergunta, e se der errado? A mente treinada pergunta, o que isso vai exigir de mim? Esse simples deslocamento muda tudo. Não porque seja uma frase mais bonita, mas porque revela onde o poder realmente reside. Riqueza é consequência direta de responsabilidade assumida com profundidade.
Quanto mais responsabilidade você é capaz de suportar sem recuar, mais valor você se torna capaz de gerar. E valor sempre encontra recompensa, não pela bondade do universo, mas pela lógica implacável da realidade. A maioria nunca enriquece porque foge da responsabilidade profunda como se ela fosse punição. Prefere culpar a economia, o governo, a família, o passado, as circunstâncias, o momento errado. Mas enquanto houver alguém ou algo para culpar, não há poder disponível para construir. O indivíduo que desperta entende algo que a cultura popular faz o possível para esconder. Tudo o que acontece fora é reflexo de algo que foi tolerado dentro. Tolerar pensamentos fracos produz resultados fracos. Tolerar hábitos desorganizados produz vidas desorganizadas. Tolerar falta de clareza produz destinos fragmentados, cheios de movimento, vazios de direção. Não existe riqueza sustentável construída sobre tolerância à mediocridade. Não agora, não nunca. E o mundo, cedo ou tarde, sem exceção, apenas reflete aquilo que foi construído com paciência e rigor por dentro. Poucos aceitam essa responsabilidade em sua totalidade. Por isso, poucos prosperam. Os grandes construtores da história entenderam isso cedo, alguns cedo demais para que o mundo ao redor compreendesse. Edison não fracassou milhares de vezes como os livros românticos descrevem. Ele refinou a própria mente até que ela simplesmente não mais aceitasse desistir como opção legítima. Carnegie não acumulou riqueza apenas com aço. Ele acumulou com alianças mentais construídas com precisão, clareza de propósito e uma obsessão disciplinada por crescimento que nunca pedia desculpas por existir. Ford não criou apenas carros. Ele criou um sistema mental que transformava visão em produção em escala e depois ensinou o mundo a fazer o mesmo. Todos eles enfrentaram ridículo antes de reconhecimento, silêncio antes de aplausos, dúvida alheia antes de domínio incontestável. A maioria desiste exatamente nesse intervalo, nesse espaço desconfortável não romantizado entre a decisão firme e a evidência visível. Porque ali não há validação externa, não há garantias escritas, não há plateia, há apenas você e sua mente. E é nesse ponto preciso que a verdade mais brutal se revela com toda a sua força. Quem não domina a própria mente se torna escravo das circunstâncias. Não escravo por coerção, por ausência de escolha consciente. Sem disciplina mental, a emoção governa. Emoção desgovernada cria decisões inconsistentes. Decisões inconsistentes criam resultados imprevisíveis. Resultados imprevisíveis alimentam frustração. Frustração alimenta desistência. E o ciclo reinicia, silenciosamente, com outra versão da mesma história. A maioria vive presa nesse ciclo, sem perceber, sem nomear, sem interromper. A mente que cria riqueza aprende a fazer algo raro e poderoso, agir apesar da emoção. Não espera a vontade aparecer. Não negocia com a preguiça que se disfarça de cansaço. Não se curva ao medo momentâneo que se apresenta como bom senso. Ela age porque decidiu. E decisão verdadeira não pede permissão aos sentimentos. Ela os reconhece e segue. Disciplina não é rigidez. Disciplina é fidelidade a uma visão mesmo quando o corpo inteiro quer recuar. É continuar executando quando o entusiasmo já foi embora e ninguém está assistindo. É permanecer quando a mente tenta sabotar com justificativas sofisticadas e aparentemente razoáveis. A maioria nunca enriquece porque trata a disciplina como punição autoimposta, não como o caminho para a liberdade real. Mas quem entende, percebe com clareza irreversível. Disciplina é o preço pago pela autonomia futura. Sem disciplina, você trabalha para sobreviver ao mês. Com disciplina, você constrói para escolher a vida. Riqueza não é excesso de dinheiro, é excesso de opções. E opções só existem para quem construiu estrutura interna suficiente para sustentá-las sem desmoronar. Outro erro fatal que a maioria comete: confundir movimento com progresso. Estão sempre ocupados, mas raramente comprometidos com algo que importe. Sempre correndo, mas sem direção que justifique o ritmo. Sempre fazendo algo, mas raramente o essencial. A mente próspera elimina antes de acumular, corta distrações com frieza cirúrgica, reduz o ruído que se disfarça de produtividade, escolhe poucos objetivos e os transforma em obsessão estratégica que não negocia com o ordinário. Não existe foco sem renúncia, e a maioria não quer renunciar a nada, quer tudo, ao mesmo tempo,
sem custo. Mas crescimento verdadeiro exige fricção, exige desconforto consciente e escolhido, exige decisões que doem agora para libertar depois, muito depois, quando a maioria já teria desistido. A mente próspera é eternamente aprendiz. Estuda pessoas, padrões, erros, acertos, os próprios e os alheios. Observa mais do que fala, testa mais do que opina, corrige mais do que defende. A maioria prefere parecer inteligente a se tornar eficaz. Prefere vencer discussões do que vencer na vida. Prefere ter razão do que ter resultado. Mas riqueza não responde a opiniões, ela responde à execução. A execução diária, silenciosa, consistente, acumulada ao longo de tempo suficiente para se tornar inevitável. O tempo não negocia, ele apenas amplifica, com precisão implacável, o que já está sendo feito. Se você planta pouco, colherá pouco. Se planta errado, colherá frustração com juros. Se planta com intenção e consistência, colherá, inevitavelmente, sem exceção. Porque no fim, tudo se resume a uma pergunta simples e incômoda. Quem está no comando da sua mente? A maioria nunca para encarar essa pergunta com honestidade brutal. Acorda reagindo, consome antes de criar, responde antes de decidir. Permite que estímulos externos ditem humor, foco, ambição e ritmo, como se fossem forças da natureza, inevitáveis e incontroláveis. E então chama isso de vida. Mas quem desperta percebe algo inquietante. O maior campo de batalha do mundo não é político, econômico ou social. É interno, é silencioso, é mental. Todo o resultado que você vê foi precedido por um pensamento que foi aceito, repetido e fortalecido até virar verdade operante. Nada entra na sua vida sem antes ter atravessado sua mente. E nada permanece sem que você, consciente ou inconscientemente, permita sua presença. A maioria nunca enriquece porque terceiriza o próprio pensamento sem perceber o que está entregando. Absorve opiniões sem filtrar. Adota crenças sem questionar de onde vieram e para onde levam. Repete narrativas que nunca escolheu e as defende com a mesma energia que deveria usar para superá-las. Quando você não decide o que pensar, alguém decide por você. Quando você não define suas prioridades, o mundo as define, segundo critérios que raramente coincidem com os seus. Quando você não controla seu foco, ele é sequestrado, silenciosamente, sistematicamente, sem que você assine nada. Nada disso é acidental. Existe um sistema inteiro construído para disputar sua atenção, fragmentar sua concentração e enfraquecer sua capacidade de decisão profunda. Porque uma mente dispersa é fácil de conduzir. Uma mente exausta aceita qualquer destino apresentado como razoável. Uma mente confusa obedece sem perceber que está obedecendo. É por isso que autodomínio precede qualquer forma de prosperidade real. Antes do dinheiro, vem o controle interno. Antes da liberdade externa, vem a disciplina que ninguém vê e poucos praticam. Antes do império construído fora, vem a soberania conquistada dentro. Se você não controla sua mente, alguém controla por você. Suas crenças serão herdadas, não construídas. Suas decisões serão reativas, não soberanas. Seu medo terá mais autoridade sobre sua vida do que sua visão. E seu futuro será resultado daquilo que outros permitiram que você imaginasse como possível. A questão deixa de ser riqueza ou dinheiro. Ela se torna algo muito maior, muito mais fundamental, muito mais urgente. Soberania mental. Quem governa seus pensamentos governa seu tempo. Quem governa seu tempo governa suas escolhas. Quem governa suas escolhas governa seu destino. E quem abdica desse controle, por preguiça, por medo, por conforto, por qualquer razão que o ego invente, entrega a própria vida em parcelas invisíveis, dia após dia, sem nunca perceber a extensão da transação. A maioria vive presa a identidades que nunca escolheu conscientemente. A identidade de quem faz o que dá, de quem tenta quando as condições permitem, de quem sobrevive mais um mês e chama isso de estabilidade. E o mais cruel não é que essas identidades existam. O mais cruel é que se tornaram confortáveis, familiares, defendidas com uma lealdade que merecia ser direcionada ao futuro. Nada foi acidental. Tudo foi construído, com intenção, com consistência, com uma recusa absoluta de aceitar menos do que a visão exigia. E a verdade brutal permanece, agora mais clara do que nunca. A maioria nunca enriquecerá,
porque nunca estará disposta a se tornar quem a riqueza exige. Mas aqueles que aceitam essa transformação, que abraçam o desconforto, que assumem a responsabilidade, que recusam o conforto da mediocridade como destino, esses inevitavelmente mudam o próprio destino, sem exceção, sem negociação, sem depender de ninguém mais. E se essa verdade tocou algo em você, se algo aqui fez você parar, respirar diferente, olhar para dentro com uma honestidade que você evitava, então você está pronto para o próximo passo. Porque existe um vídeo que continua exatamente de onde esse terminou. Ele se chama "Se você não controla sua mente, alguém vai controlar por você". E ele vai mais fundo, mais direto, mais desconfortável. Clique agora, porque a mente que você tem hoje ainda não é a mente que você vai precisar para construir o que você quer. E essa conversa ainda não acabou.